Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça de nosso Deus, a divina misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a sua paz seja com todos nós. Estamos aqui mais uma vez trazendo um recado da palavra de Deus para você, para nós, em tempos em que precisamos de consolo e conforto. E a palavra que temos nessa manhã, ela foi extraída da Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6 primeiro, e depois a gente volta lá para o versículo 1. E o tema dessa nossa conversa de hoje é o papel da fé. O papel da fé. Não é dizer o que é a fé, porque a fé, muita coisa é fé, e a fé é um dom de Deus, tá? Então nós vamos ler esses dois versículos aqui que está em Hebreus, primeiro o 6, como já disse, e depois o versículo 1. Versículo 6 diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. E o versículo 1, irmã, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, irmãos, pensando sobre esses versículos e trazendo uma palavra de conforto e consolo para nós, cheguei a algumas conclusões. Olha, é o seguinte: se o homem fosse só natural, se ele não tivesse uma alma, se ele não tivesse um espírito, fosse só um corpo, se ele fosse só natural, ele precisaria só dos 5 sentidos, conhecidos e ensinados cientificamente. Os sentidos do tato, da visão, da audição, do olfato e do paladar. Tato, que é o sentir, né? A visão, que é o ver, a audição, que é o escutar, o olfato, que é o cheirar, e o paladar, que é o sentir o gosto. Esses 5 sentidos proporcionam ao homem um relacionar-se consigo mesmo, com as outras pessoas e com as coisas. Mas já que o homem não é só natural, ele é também sobrenatural, ou seja, além de um corpo, ele tem uma alma e um espírito, aí ele tem que se valer de um outro sentido, um sentido a mais, que é o sentido sobrenatural. Veja só, para se relacionar consigo mesmo, com os outros semelhantes e com as coisas, ele precisa de 5 sentidos. E o outro é para o relacionamento sobrenatural, se relacionar com Deus. E melhorando também o seu relacionamento consigo mesmo, com as outras pessoas e com as coisas. A natureza, por exemplo. Ele precisa de um outro sentido, que é o sentido da fé. Eu até entendi que a fé é uma supervisão. Nós temos um sentido da visão, que é ver as coisas aqui materialmente, e com a fé nós vemos o imaterial. A fé nós vemos o imaterial. Muito bem, aí nós tiramos aí desses versículos, pegando primeiro o 6 do capítulo 11 e depois do 1, nós tiramos algumas lições. A primeira lição, tirada do versículo 6, nós tiramos 3 lições do versículo 6, é que só com a fé é possível agradar a Deus. E aí alguém diria: e negócio é esse, a gente para viver tem que viver agradando a Deus? Sim, nós temos que ser do agrado de Deus, porque nós somos feitura sua, nós somos criação de Deus, materialmente falando. Criatura de Deus, materialmente falando. E espiritualmente falando, nós somos feitura sua em Cristo Jesus. Então nós devemos viver para agradar a Deus. Ou seja, Deus tem que ver em nós um sentido para a nossa existência, que Ele não nos criou para um nada, né? Então só com a fé é possível agradar a Deus. Segunda lição do versículo 6. Só pela fé se crê que Deus existe. E como é que eu vou ter relação com um ser que eu não creio que Ele existe? Então veja só o papel da fé. A terceira lição que tiramos do versículo 6 é: só pela fé se recebe algum galardão. Aí aqueles bem intencionados dizem assim: mas eu não devo me relacionar com Deus pensando em galardão. Só que Ele concede. Lá no final do versículo 6 diz assim: Ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, quem busca Deus não sai de mãos vazias, não sai de alma vazia, não sai de espírito vazio. É uma pessoa que sempre sai cheia. E no versículo 1 nós teremos aqui uma quarta lição, né? A fé é esperar ou esperança. Pregador, você está dizendo baseado em quê? Baseado em que diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então a fé é esperar, ou podemos dizer a fé é esperança. E a quinta lição é que a fé é provar, no sentido de experimentar, passar por aquilo. A fé é provar as coisas que não se vê.
Eu só provo das coisas que eu não vejo através da fé. Isso até cientificamente se diz que existe o mundo visível e o invisível. E existe o mundo invisível aos nossos olhos, olho nu, materialmente. E também existe o mundo invisível que não se vê nem com microscópio, tá? Mas existe. Então tudo isso é através da fé que nós provamos. No que se refere ao espiritual. Repetindo, a quinta lição, a fé é provar ou experimentar as coisas que não se vê. Porque lá no início do versículo 1 diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Muito bem. Aí com isso nós concluímos o seguinte, que a fé rompe toda dificuldade que há entre o natural e o sobrenatural. Vou até repetir. A fé rompe toda dificuldade que há entre o natural e o sobrenatural. E esse é o papel primordial da fé. Ela rompe o obstáculo que existe, né? A dificuldade que existe entre o natural e o sobrenatural. Faz a gente navegar, andar, percorrer os dois mundos. Isso é maravilhoso. Aí alguém diz, pastor, como é que isso é possível? Isso é através da fé. Através da fé, que é um dom que o Senhor nos dá. Agora, alguém diz, mas eu tenho fé, mas não acredito assim. Bem, a palavra de Deus diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Alguém diz, então eu tenho que ouvir muitas pregações. Aí eu digo, leia a Bíblia. Leia a Bíblia e buscar conhecimento nas Escrituras equivale a ouvir. Na verdade, tanto é importante ouvir como ler. Mas para quem sabe ler, porque infelizmente não existe pessoas no mundo que não sabem ler, tem que ouvir. Mas para quem sabe ler, é bom que leia e que também ouça. E assim a nossa fé ficará alimentada a fim de que ela se desenvolva e consigamos caminhar sobre as ondas e sobre as águas em períodos ou em período como esse que vivemos de tanta dificuldade. Precisamos da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ouçamos a palavra de Deus, leiamos a palavra de Deus, alimentemos-nos da palavra de Deus e a nossa fé ficará bem desenvolvidazinha, tá? E aí você terá, além dos 5 sentidos, através dos quais o homem natural se relaciona consigo mesmo, com as outras pessoas e com as coisas, você ainda terá condição de, além dos 5 sentidos, tendo também a fé, se relacionar consigo mesmo, com os outros homens e com as coisas e com, o mais importante, o seu Criador. Amém? Deus lhe abençoe, irmão. Deus lhe abençoe, irmã. Deus abençoe os nossos seguidores desse nosso canal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou fazer uma oração aqui por nós. Pai bendito, eterno Deus, através do Senhor Jesus e do Espírito Santo, nós semeamos essa palavra, essa semente que o Senhor entrega em nossas mãos. Temos essa responsabilidade de semear. E nesse momento nós te pedimos que o Espírito Santo, que é o autor da obra, ele faça da obra da transformação e do crer, faça essa obra aplicando essa palavra nos corações daqueles que nos seguem no sentido do canal, daqueles que ouvem a palavra de Deus, daqueles que leem, se tornem pessoas novas, pessoas renovadas, pessoas cheias de Ti, pessoas iluminadas, pessoas livres, pessoas felizes, pessoas realizadas. Eu te peço pela humanidade, o Senhor nos socorra nesse período de pandemia e de outras possíveis tribulações que vemos sobre a terra, como está lá naquele vídeo número 1, hashtag 101, né? O Senhor virá cedo nos socorrer. E se a gente guardar a Tua palavra, Tu és um Deus que nos guardará nas grandes tribulações. Pelo amor do Teu nome nos socorre. Ouve essa oração, em nome de Jesus. Amém.